Agora, você já viu que o gráfico de aquecimento de uma substância pura tem dois patamares, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Já o gráfico de aquecimento de uma mistura qualquer, também chamado de mistura comum, nem tem ponto de fusão constante, entre aspas, nem tem ponto de ebulição constante. Se não tem ponto de fusão, não precisa dizer constante. Se não tem ponto de ebulição, não precisa dizer constante. Durante a fusão, a temperatura varia. Durante a ebulição, a temperatura varia. Tá bom? Então, o gráfico de aquecimento de uma mistura vai ser diferente do gráfico de aquecimento de uma substância pura, porque nem apresenta ponto de fusão, nem apresenta ponto de ebulição. Olha aqui, gráfico de aquecimento de uma mistura qualquer. Temperatura versus tempo. Quando você aquece um sólido, se fosse uma substância pura, durante a fusão, a temperatura ficaria constante. Aqui não, a temperatura varia. O tempo vai passando e a temperatura também vai variando. Então tem um início de fusão e um fim da fusão. Passa para líquido. Se fosse uma substância pura, o ponto de ebulição também seria constante, mas aqui não tem ponto de ebulição. Durante a ebulição, a temperatura varia, tem o início da ebulição e o fim da ebulição. E depois da ebulição, nós temos a fase de vapor. Então, antes da fusão, só sólido. Durante a fusão, tem sólido e líquido. Depois da fusão, líquido. Durante a ebulição, tem líquido e vapor. E depois da ebulição só tem vapor. Então, olha a ausência de patamares. Não tem nenhum patamar. Então, esse é o gráfico típico de uma mistura. Uma mistura comum, uma mistura qualquer. A maior parte das misturas são assim. Nem tem o patamar do ponto de fusão e nem tem o patamar do ponto de ebulição. Durante a fusão, a temperatura varia. Tem o início da fusão e o fim da fusão. Durante a ebulição, também a temperatura varia. Tem o início da ebulição e o fim da ebulição. Mas existem algumas misturas especiais, que são as misturas eutética e as misturas azeotrópicas. A mistura eutética, pessoal, ela só tem ponto de fusão constante. Durante a ebulição, há uma variação na temperatura. Já a mistura azeotrópica, ela só tem ponto de ebulição constante. Durante a fusão, a temperatura varia. Observe que não pode ter os dois patamares, porque se tiver os dois patamares, é uma substância pura. Uma mistura não pode ter ponto de fusão e ponto de ebulição simultaneamente. Ela pode só ter ponto de fusão, mistura eutética. Só ponto de ebulição, mistura azeotrópica. Mas ter os dois, é uma substância pura. Ou não ter nenhum dos dois, que é uma mistura comum. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo aí de mistura eutética e um exemplo de mistura azeotrópica. Um exemplo de mistura eutética, que é a mistura que se comporta como se fosse uma substância pura durante a fusão, porque durante a fusão ela tem um ponto de fusão constante, é a solda, aquela solda que é usada para soldar metais. Ela é formada por 37% de chumbo e 63% de estanho. Nessa composição, esses dois metais fundem em uma temperatura constante, como se fosse uma substância pura. Então veja, durante a fusão, a temperatura é constante, ela tem um ponto de fusão. Já durante a ebulição, a temperatura é variável. Tem uma temperatura que inicia a ebulição e uma temperatura que finaliza a ebulição. Sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor, vapor. Sempre é assim, né? Antes da fusão, sólido. Durante a fusão, sólido e líquido. Depois da fusão, líquido. Durante a ebulição, líquido e vapor. Depois da ebulição, vapor. Só que aqui só tem ponto de fusão. É uma mistura eutética, uma mistura especial. E uma mistura azeotrópica, ela se comporta como se fosse uma substância pura durante a ebulição. Ela tem ponto de ebulição constante. Veja que durante a fusão a temperatura variou. Mas já durante a ebulição, a temperatura é constante. Mas ela só pode ter um patamar. Se tivesse dois patamares, ponto de ebulição e ponto de fusão, não seria uma mistura, seria uma substância pura. Sólido, antes da fusão. Durante a fusão, sólido mais líquido. Depois da fusão, líquido. Durante a ebulição, líquido mais vapor. E depois da ebulição, vapor. Mistura azeotrópica, por exemplo, o álcool hidratado, que é o álcool formado por 96% de etanol e 4% de água. Então, o álcool hidratado, durante a ebulição, a temperatura é constante.
Então não tem como separar álcool e água, 96% de etanol e 4% de água, por destilação, porque durante a ebulição, destilação fracionada, durante a ebulição eles evaporam juntos. No módulo seguinte, que é separação de misturas, eu vou ensinar como é que se separa o álcool hidratado quando ele forma com a água, né, uma mistura azeotrópica, 96% de etanol e 4% de água.